Queridos, o pessoal da mídia já registrou, você que fez o RU, passa depois o seu Pix, o pessoal vai acertar com você. Eu acho que tem alguém precisando pagar uma conta, alguma coisa do tipo. Querido, que alegria estar aqui, e é engraçado dizer isso porque eu sempre estou. Eu estou sempre alegre de estar aqui, e eu estou muito feliz de ver você aqui também. Amém? Glória a Deus, que alegria ser igreja com você, eu amo a sua vida, e eu quero que você entenda, eu vim para Arujá por causa de você. Eu não tinha negócio em Arujá, eu vim para cá porque de alguma forma Deus queria nos conectar. E a gente se conectou, e porque a gente está conectado, a gente vai crescer juntos. Amém? Então servir ao Senhor ao seu lado é extraordinário. E que leveza é conduzir essa igreja, sendo cada um de vocês essas ovelhinhas obedientes e amáveis. Amém? Se você pensou, pastor, eu não sei se eu estou tão... Pois é, Deus mandou eu amar você também. Amém? Queridos, eu acabei não falando no nosso último culto, mas nós tivemos no sábado passado uma reunião de supervisão. Ela aconteceu na Igreja Verbo da Vida da Vila Matilde. Pastoreio do Neemias, né? Pastor Neemias abriu as portas para que nós tivéssemos essa reunião lá. E foi um tempo tão precioso. Então, assim, eu estou dizendo isso para mais uma vez reafirmar o meu amor e a minha admiração por esse ministério. Por essa visão. Se você ainda não é apaixonado por esse ministério, por essa visão, eu convido você a conhecer um pouco mais. Baixe o aplicativo do Verbo da Vida. Você já baixou? Assim, a gente tem o da nossa igreja, mas tem também o do Ministério Verbo da Vida, que é o Verbo App, Verbo App. Você pode baixar ele, lá tem ministrações, músicas, mensagens mesmo que vão edificar a sua vida. Amém? Então eu quero dizer publicamente o meu amor e a minha admiração pela supervisão do nosso ministério, pastora Mauri Marisete, tem conduzido as nossas vidas de maneira tão preciosa. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo precisa ser pastoreado. Amém? Se você conhece um pastor que não tem um pastor, ele está sofrendo perigo. Amém? Então todos precisamos ser pastoreados. Eu também tenho meu pastor, assim como você tem também. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Terça-feira. Terça-feira nós tivemos o nosso retorno dos grupos de conexão. Amém? Nós tivemos o retorno do grupo de conexão. Eu sei que a gente está voltando o ritmo e por isso algumas baixas, né? Os números não foram tão expressivos. Embora nós não estejamos correndo atrás de números, nós entendemos que com o tamanho da nossa igreja, ter pessoas que participem desses encontros faz parte daquilo que nós temos como visão. Amém? Então você que participou do GC, qual foi o nosso texto base? Deus do céu! Espera aí, deixa eu só conhecer antes. Quem esteve no nosso GC terça-feira? Amém, amém. Então vamos lá, pessoal? De maneira bem bonitinha. Vamos lá? Porque o reino... Amém? Glória a Deus. Deu para entender qual é o versículo? Vamos falar todo mundo junto agora? Pode ser? Até quem não foi, vai. Vamos lá? Porque o reino de Deus... Mas... Aleluia, aleluia. Então nós falamos a respeito desse versículo na terça passada. Então gera expectativa no teu coração. Eu creio que de alguma forma isso faz parte da nossa visão e Deus quer te alcançar por meio dos grupos de conexão também. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Aleluia. Capítulo 13. Nós iremos ler o versículo de número 15. Queridos, não faz muito tempo que eu falei a respeito disso. E eu fui acordado hoje, 4:30 da manhã. E
quando eu tenho um filho, você pensa, qual foi o filho que acordou? Mas não, eu não sei dizer, né? Não foi nenhuma criança que me acordou, mas eu acordei, despertei. E como eu despertei, falei, Senhor, não tenho nada para fazer, né? Não tinha por que estar acordando desse horário. Mas se acordei, fui orar. Olha só, é o que crente faz, sabia? Você não fica ali dizendo, mas, amém. Vamos tentar se concentrar aqui. Amém? Então, fui orar e eu tinha mais uma percepção de que falaríamos acerca de algo. Mas o Senhor nos trouxe para esse lugar. E embora eu fique talvez relutante, porque não faz tanto tempo que nós falamos sobre isso. Você sabia que o Senhor te conhece? E talvez eu não te conheça. O Senhor sabe o seu dia a dia e eu não sei o seu dia a dia. E como esse culto é dele, você veio aqui por ele, não foi? Então senta que lá vem a história. Senta que ele deseja ministrar o seu coração. Amém? Você abriu? Glória a Deus. Eu quero agradecer a minha esposa por ter me emprestado o iPad dela. Eu usei por 2 cultos seguidos e tinha gente procurando ela, dizendo, ô Camila, fica ligada que o pastor acho que vai querer pegar para ele. Então eu quero deixar público, ela está me emprestando, amém? Hebreus 13:15 diz assim, na versão ARA, a Almeida Revista Atualizada. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você pode fechar os seus olhos? Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. É em seu nome que estamos. É para o Senhor, é para o teu louvor, para a tua glória. Nós já entendemos que somos bem melhores desde que o Senhor nos alcançou. E cada vez que estamos próximos e mais próximos do Senhor, nos tornamos melhores por sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. E esse é o nosso desejo. Que haja cada vez mais, menos de nós mesmos em nós e mais do Senhor em nós. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Sabemos que os teus planos para nós são planos de paz e não de mal. Que nós não sejamos turrões ou cabeçudos, Pai, a ponto de não compreender ou de não deixar cair no nosso coração aquilo que o Senhor tem como verdade para nós. Mas nós abrimos o nosso coração, abrimos, Pai, a nossa mente mesmo para receber a boa semente da Tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus que ela frutificará. Nós não teremos resistência, nós não seremos roubados, mas nós abrimos o nosso coração para receber a boa semente da Tua palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra fala de uma unção que despedaça todo o jugo e eu creio nela. Eu creio nessa unção despedaçando, Pai, sofismas, mentiras, engano, orgulho. E em nome de Jesus, ajustando em nós tudo aquilo que precisa ser ajustado. Te damos graças, Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu quero que a gente dê uma olhada nesse texto. Esse texto saltou ao meu coração. E ele é bastante rico naquilo que nós estamos falando. O texto está dizendo que por meio de Jesus, nós temos que fazer isso por intermédio de. Por meio. Amém? Então o texto está dizendo que a adoração a Deus, ela acontece por intermédio de Jesus. Está comigo? Amém. As pessoas estão dizendo, muitas pessoas dizem por aí que todo caminho te leva a Deus, e isso é uma mentira. Está comigo? Amém. Se você quiser de vez em quando falar amém, você vai me ajudar. Está vendo como vocês são fantásticos, cara? Vocês ajudam mesmo, né? Mas assim, o texto está dizendo que a adoração, ela acontece por meio de Jesus. Então se hoje, e a Bíblia diz que por conta do sacrifício de Jesus, eu e você hoje, podemos nos achegar ao trono da graça de maneira ousada. Amém? Querido, preste atenção, até que Jesus tivesse vindo à terra, a adoração, ela acontecia por meio de um homem. Era necessário um sacerdote, um sumo sacerdote, para levar a adoração do povo a Deus. Então não era acessível. O povo poderia adorar ao Senhor, mas você sabe, existia uma maneira daquilo acontecer. Quando Jesus vem, Ele abre esse caminho se mostrando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim.
pelo meu intermédio. Você está comigo? Amém. Então o texto está dizendo que a adoração que eu e você temos acontece por meio de Jesus, é por intermédio de Jesus. Não existe outra forma de você acessar a Deus, se não for por intermédio de Jesus, uma vez que Ele é o caminho. Amém? Outras pessoas podem falar de Deus, mas por não ter conhecimento ou ir pelo caminho correto, vão ter uma visão distorcida acerca de quem é Deus. Tanto é verdade que muitas pessoas olham para Deus e veem Deus como um ser divino, que castiga, que pune, que mata, que é bravo. E talvez a gente foi crescendo, dependendo de onde você veio, ou qual foi o ensinamento que você teve, você foi crescendo com essa ideia de que Deus era esse senhorzinho de barba branca que pune mesmo. Talvez quando criança você fazia alguma coisa e a avó, a mãe dizia, se você fizer isso, Deus vai te pegar, Deus vai te... E aí você cresce com a ideia de, se eu fizer, Deus me pega, e eu não posso vacilar, que senão Deus me pega. Está comigo? Então a gente cresce com essa ideia. E quando a gente olha para Jesus, você não vê esse mesmo caráter. A Bíblia diz que Jesus está caminhando com os discípulos, desfazendo as obras do diabo, curando a todos os oprimidos do diabo mesmo. Ele veio com essa ideia de revelar o reino que ele veio manifestar e deixou como responsabilidade para mim e para você continuar manifestando. Você está aqui? Então ele está dizendo, queridos, e quando Jesus esteve aqui, ele fala para o discípulo está do lado de Jesus e diz, mostra-nos o Pai. Eles estão vendo o que Jesus está fazendo, mas talvez por um entendimento distorcido ainda, por não entenderem completamente o que Jesus estava falando, eles chegam para o próprio Jesus e diz, mostra-nos o Pai. Jesus vira para os discípulos e ele diz, como você pode me pedir uma coisa dessas? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio revelar o caráter de Deus. Jesus veio mostrar quem Deus é. Amém? Então eu acesso a Deus, ou eu posso adorar a Deus por intermédio de Jesus. Então quando eu conheço Jesus e a obra redentora de Jesus, eu entendo que eu tenho esse acesso a Deus. Eu conversava com o João esses dias, falei isso para vocês, e o João, queridos, todo vacilo ele está evangelizando. Você vacilou, ele evangeliza. Ele chega em casa, vem no carro e diz, pai, mãe, acho que vocês vão gostar do que eu vou falar. Eu disse, fala, filho. Meu amiguinho confessou Jesus. E eu disse, sério, filho? Ele, sério. E como foi? Eu fiz a oração com ele, ele repetiu. E aí a Camila foi conversar com ele e disse, filho, explica para mim, como que você fez para explicar para ele como que era para aceitar Jesus? Aí ele diz, eu acho que vocês não vão concordar muito. Ele disse, eu comecei tentando explicar para ele, pai, mãe, eu comecei tentando explicar para ele, mas ele não estava entendendo muito. Então a gente também não tinha muito tempo, eu perguntei para ele se ele queria ir para o céu ou para o inferno. E ele decidiu que quer ir para o céu. Eu falei, para ir para o céu tem que aceitar Jesus. No outro dia ele vem conversar comigo. Pai, eu acho que ele não entendeu muito bem, viu? Eu falei, por quê? Você acredita que ele falou palavrão na quadra? E quase que eu falo, João, tem um monte de crente na igreja velho que ainda fala. Eu não quis contaminar a fé dele, não. Eu escondi o teu segredo, tá? Ai, meu Deus do céu. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente compreende quem é Deus. Se você não olha para Jesus, você vai ver um Deus com uma lente distorcida. Amém? Eu gosto de um exemplo, eu não sei que homem fala a respeito disso, mas ele fala que
O Velho Testamento é como se o homem estivesse fora do aquário, tentando conversar com o peixe lá dentro. Então ele tenta comunicação com o peixe, ele não é compreendido, ele não é entendido. O Novo Testamento é Deus se fazendo peixe, indo para dentro do aquário, para fazer com que o homem entenda quem é Deus. Amém? Então Jesus revela quem. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Leia os evangelhos, veja quem é Jesus, e você não vai ter dúvidas de quem é Deus. Amém? Agora, por que é importante, por que eu estou investindo um tempo falando a respeito disso? Porque se você não conhecer Jesus, você não vai se sentir digno, ou não vai ver razão, ou não vai ter argumento para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. Então o texto está dizendo, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, quando? Quando? Você sabia que sempre é sempre? A Bíblia poderia estar dizendo, pode deixar o texto lá, por favor. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, quando congregarmos, quando nos reunirmos na igreja, quando você acordar. Não seria de repente pontos específicos que quando você de maneira religiosa fosse fazer aquilo? Você já pensou se tivesse assim, por meio de Jesus ofereçamos a Deus de manhã? E aí talvez você ia acordar pela manhã e ia entender, de manhã eu preciso oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. Está comigo? Mas a Bíblia está dizendo que é sempre. Porque você sempre pode fazer. Amém. O Henrique falou a respeito disso, ele quase que começou a ministração, mas ele estava falando sobre a adoração ser um estilo de vida. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Talvez nós, por falta de entendimento, vamos trazer para o culto e para esse momento de música, de louvor, de adoração, a nossa adoração. Então você passa um dia inteiro ouvindo qualquer coisa, se alimentando de qualquer coisa, vivendo de qualquer jeito, trabalhando, xingando, esbravejando. Ah, que dia! Mas eu vou para a igreja. E agora que eu estou na igreja, eu preciso. E aí agora eu canto a música que acho que Deus gosta que eu cante. Deve ser isso. Acho que o pessoal que canta essas músicas na igreja deve ser a que Deus gosta. Então eu vou cantar a música que Deus gosta. E aí de alguma forma eu estou agradando Deus, cantando essa música que todo mundo gosta, que Deus gosta. E aí eu vou para casa, porque é interessante, porque quando eu canto a música que Deus gosta, de alguma forma eu sinto uma paz. Estou falando quase igual o Cortella, né? Agora, percebeu? Eu sinto uma paz e... Então, quando eu canto assim para o Senhor, eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria, e nossa, eu vou para casa mais aliviado. Sério. Você consegue entender como a gente pode catar um Deus que é tão grande e diminuir ele como um Dorflex? E diminuir ele como um alívio, um comprimidinho que você toma no culto e diz, nossa, ó, a dor parou. Sério? Sério que Deus é esse comprimidinho que você quer tomar no culto? Você veio para o culto para tomar esse comprimidinho? Porque você precisa de um gás. Pastor, eu preciso de um gás para aguentar até domingo, porque domingo eu preciso vir de novo, porque a semana vai ser assim. Se você não entender que entregar o seu sacrifício de louvor ao Senhor é o que vai tornar a sua vida leve. É fruto. Sabe o que é fruto? Uma árvore produz fruto. Uma árvore pode produzir o que ela não tem, como na seiva, na natureza dela? Não. Toda árvore produz o fruto que tem nela, não é? Que ela é. A Bíblia está falando que o sacrifício de louvor é fruto dos teus lábios, que confessam o nome dele. Não, de verdade, gente, eu vi um trechinho de uma ministração do pastor de Campina Grande, da igreja sede, e ele fala a respeito de como o muro está ficando fino. Pastor, que muro? O muro que as pessoas indecisas estão ficando. Eu não sei se você sabe, mas tem uma piadinha que a gente costuma contar. A pessoa está em cima do muro, e de um lado tem o demônio, e do outro um anjo.
Então a pessoa está em cima do muro, ela olha para o anjo diz, desce daí, vem para o nosso lado. E ela olha para o demônio não fala nada. Então ela olha para o anjo de novo e o anjo diz, desce daí, vem para cá, vem viver o que nós temos para a sua vida. E ele em cima do muro olha para o demônio e diz, ele começa a ficar encucado com aquilo, porque toda vez que ele olha para o anjo convida ele para viver aquela vida com Deus, e aí quando ele olha para o demônio não fala nada para ele. Então encucado, ele vira para o demônio e diz, ei, toda vez que eu olho para o lado de cá, o anjo me convida para viver a vida que ele tem comigo. Mas toda vez que eu olho para você, você não fala nada. Por quê? Então o demônio, com voz de demônio, responde para ele, porque o muro já é nosso. O muro tem dono. Então viver esse evangelho medíocre que talvez nós estamos vivendo, tem mostrado que a nossa vida não tem um dono de verdade. Você está querendo dividir o dono de quem você entregou. Você diz, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas deixa eu ficar com uma parte. Vamos fazer meio a meio? 50-50. Às vezes eu vou com você, às vezes você vem comigo. E a gente está achando que Deus está divertido com essa vida que a gente está vivendo. Só que a Bíblia diz que a gente tem que estar o tempo todo, sempre existindo em nós um sacrifício de louvor. O que quer dizer isso? É uma vida que agrada ao Senhor. A vida de adoração não é você ficar o tempo todo. Já pensou você atendendo o cliente, dizendo só um minutinho, ô Senhor, como eu te amo. E o cliente aqui na sua frente, ele só um minutinho, meu amor, ô Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor... E o cliente aqui. Não é isso, ele não está querendo que você seja um doido. Ah, sabia que se houver direção, você pode fazer isso? A grande questão é que, enquanto você faz o que faz, existe adoração. Quando você é correto no que você faz, quando você é íntegro no que você faz, quando você é honesto, responsável, quando você está adorando ao Senhor. Agora, a gente acha que pode viver uma vida sonegando, uma vida não fazendo o que precisa fazer, uma vida mentindo, uma vida não pagando. E aí eu venho para a igreja porque eu canto 3 músicas que Deus gosta, eu estou adorando? A gente está achando que está convencendo o Senhor com 3 músicas no culto, dizendo, Senhor, segura essa. Olha que adoração. Queridos, não era nem para esse lado que a gente ia. Acho que de alguma forma Deus está querendo falar assim com a gente. Porque não dá, assim, você não vê ninguém que vai participar, que vai pegar uma nova onda, que vai participar de um swell diferente, ninguém que vai para um lugar diferente, pegar uma onda diferente, não se prepara para isso. Então Deus está o tempo todo dizendo, existe uma nova fase, um novo tempo, existem coisas maiores que vocês irão provar, e a gente acha que vai chegar lá de qualquer jeito? A gente que acha que vai chegar lá, sem ter experimentado antes para onde eu vou levar as pessoas? Estava conversando com a Camila esses dias e ela estava falando, amor, eu estou com um desejo no meu coração de reunir uma galera das antigas. Uma galera das antigas que a gente tinha um tempo de estar orando mesmo. De cantar, de adorar, de orar, A gente viveu tanta coisa boa no passado. Ai, não vive hoje em dia? Lógico que vive. Ela sentiu saudade da galera do passado. Você está entendendo alguma coisa? Queridos, a gente tem tudo, a gente tem um momento para poder assistir o filminho, a gente tem um momento para poder comer junto, a gente tem um momento para fazer tudo, mas a gente não tem esses momentos, onde a gente pode, junto com outras pessoas, entrar nesse lugar de adoração. A gente precisa desenvolver esse relacionamento mais íntimo com o Senhor. É preciso existir na minha e na sua casa um altar de adoração ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, a Bíblia diz que ele, no meio da pressão, no meio das coisas que enfrentou, ele estava lá firme, adorando ao Senhor. E ele não buscou força para adorar o Senhor quando a pressão chegou, querido.
A Bíblia, quando diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena, ela não está querendo apontar um dedo para você e te chamar de fraco. Ela está querendo te antecipar, ela está querendo dizer assim, o dia da angústia vai chegar. Que tal se fortalecer antes, para que você não seja fraco quando ela chegar? Porque a Bíblia diz que nós teríamos... Eu achei que no frio a mosca não viesse. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Ela está nos assegurando. A grande questão é que você acorda com a convicção, vai ter aflição. A Bíblia diz que vai ter aflição, vai ter aflição. Mas você não lê a segunda parte que diz, né? Tem de bom ânimo. Eu já venci a aflição. Eu fico incomodado com cristãos que você conversa. E aí, querido, como tá, pastor? Na luta. Eu respondi esses dias, então vai lutar você, porque eu não fico lutando a vida toda, não. E te aconselho a não ficar nessa luta toda, não, meu querido. A maior luta que você tem é contra você mesmo. Então, quando você responde para mim, na luta, você está lutando com você, para talvez ser um filho mais confiante no Senhor. A grande questão é que esse lugar de adoração vai te fazer conhecer o teu Deus. Você não vê Daniel entrando em pânico. Não, eu não sabia. Eu não achei que a cova era real. Não, é isso, vamos embora. Eu sei quem está comigo. Agora, queridos, isso está totalmente porque a Bíblia diz que são de lábios que confessam o seu nome. Da sua boca precisa sair sacrifícios de louvor. Se a gente vai estudar, eu peguei algumas definições, eu não vou conseguir falar para vocês aqui a pronúncia, porque de fato elas, né, eu dei uma pausa no curso. Mas o significado literal de adoração no Velho Testamento, curvar-se, prostrar-se até o chão, diante de alguém importante, como um rei, ou diante de Deus. A ideia central dessa palavra, o significado, é um gesto físico de humildade e rendição total. Então, quando você fala de adoração no Velho Testamento, você sabe, está totalmente embutido. São pessoas que se ajoelham e vão com seus rostos até o chão, porque elas entendem que existe uma autoridade, seja um rei ou até mesmo diante de Deus. Mas a gente foi ficando tão moderninho, a gente foi ficando tão descoladinho, a gente foi entendendo que Deus é tão nosso brother, que a gente na adoração hoje, bota a mão no bolso e diz, Senhor, recebe essa aí. Olha que coisa interessante. Tiago 2,8, desculpa, 1 Timóteo 2,8 diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Você não tem um versículo dizendo, quero que os homens orem em todo canto, do jeito que quiser. Queridos, preste atenção. É interessante pensar que quando você era religioso e pensava que Deus te puniria se você não andasse à altura do que te ensinavam, você conseguia colocar a tua vontade no lugar certo. Mas hoje que você entendeu que Deus é bondoso, que Ele é amor, você está mais relaxado e mais medíocre? Você consegue entender? Será que essa liberdade e a graça que nos foi dada, não era para nós compreendermos quem é Deus e de maneira livre a gente se render ainda mais? Quando você fala de adoração, no Novo Testamento ela traz o mesmo sentido, é sempre ligada a um gesto físico, a uma atitude. Seja em palavras, em pensamentos, Jesus recrimina o povo dizendo, vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está distante. Então ele está falando, você pode estar falando de maneira vazia acerca das coisas. A grande questão é que o seu coração precisa estar envolvido.
Vocês estão entendendo alguma coisa? Você consegue entender que o Senhor quer nos levar para um outro nível? Aí a gente talvez entre nesse lugar, eu subo aqui e pergunto, como será o culto hoje, se depender da sua expectativa? A gente faz uhul, e acha que uhul é a resposta certa. Porque eu dei uhul, agora sim, Deus entendeu que eu estou. Pastor, está errado eu falar uhul? Não, de forma alguma. Mas será que o teu coração está uhul também? Será que a gente está nesse lugar onde a gente... Agora, queridos, a igreja, preste atenção, porque a igreja é esse lugar onde nós somos treinados. Então a igreja talvez vai ser o único lugar que você pode levantar as suas mãos o mais alto possível, chorar, do ranho escorrer, babar, e ninguém vai ficar te olhando. Porque afinal de contas, nesse lugar era para todo mundo estar assim. Aí nesse lugar que nós precisamos ser treinados em nos render, para que talvez lá fora, como é algo que você faz como um exercício, lá fora fique mais fácil. Mas eu lembro, eu tenho um amigo que ele é assim, bem espontâneo, bem intenso. E eu me lembro como me chocava, mas também ministrava muito ao meu coração, de como ele era essa pessoa, dia em todo o tempo, mão santa, sem ira e sem contenda, desse jeito. Tem um comércio em Guarulhos, quero ver se eu trago ele para ministrar aqui, você vai entender o que eu estou falando. Tem um comércio em Guarulhos e ele estava lá, às vezes ele levantava no meio da loja, e ele dizia, pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom, e essa loja é do Senhor, e eu creio em clientes entrando, eu tenho saúde, desse jeito. Cansei de chegar lá, perguntar onde ele está no estoque, estava ali no estoque lá. Mas pastor, o que vão pensar? Querido, quantas vezes entrou uma pessoa lá doente, e ele porque estava em adoração, saía de lá de dentro e dizia, ei, Deus quer te curar. Ele impunha as mãos e cura acontecia. A gente está achando que o escritório que Deus nos deu, a gente está achando que a fábrica que Deus nos deu, a empresa que Deus nos deu, é só para poder ganhar recurso. E você não está achando que Deus te deu isso para alcançar as pessoas que talvez estão trabalhando com você. O teu funcionário não vai vir na igreja para ouvir o pastorzinho falando aqui, mas ele vai ouvir você. Se você for um adorador, ele te ouve, ele é salvo, ele vai acreditar no Deus que você adora. Pastor, eu já chamei para ir na igreja, ele não quer ir. Talvez ele não quer ir porque ele está vendo o chefe que você é. Adorar em todo o tempo, é estar nesse lugar, querido, onde Deus é adorado. Onde existe humildade da sua parte, onde existe essa atitude rendida de adoração. Tanto versículo aqui. Pastor, é que eu não sei. Já aconteceu comigo. Pastor, eu não sei orar. Mas pastor, o que é adoração? É cantar? Estou tentando te dizer, querido, adoração é tudo que você faz, desde a hora que você acorda, a hora que você dorme. Aí eu te pergunto, como está sendo a sua vida de adoração? Você imagina, imagina isso, vamos lá. Imagina que todos nós acordamos pela manhã, conscientes de quem Deus é, de onde Ele nos tirou, de que nós estamos sendo na vida. E a gente acorda orando com essa gratidão em nosso coração. E ao longo do dia a gente vai vivendo a nossa agenda, e o diabo vai tentar nos atrapalhar, vai tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria, mas você está tão conectado com o Senhor que Ele não consegue arrancar isso de você. Então ao longo do dia você vai adorando ao Senhor mesmo, você vai falando de Jesus para as pessoas, você vai vivendo essa vida. E aí você vive essa vida cheia de Deus. Você chega no culto. O que vai acontecer no culto se você chega cheio de Deus, a pessoa do teu lado chegou cheia de Deus, a do outro lado cheia de Deus, e todo mundo aqui está cheio de Deus? O que você acha que acontece num culto? Eu tenho pensado, a Bíblia diz que Pedro estava preso, e então a igreja se propõe a orar. Qual é o nível que uma igreja precisa estar para que ela orando, uma cadeia se abra? Tem que orar gritando? Tem que orar alto?
tem que marchar. A cara de vocês está maravilhosa. Marisete conta um testemunho. Só vou contar porque ela já contou. Mas ela disse que ela era uma professora, ela era diretora do Rema. Ela era diretora do Rema e ela recebeu uma professora do Rema para poder dar aula. E a professora se hospedou na casa dela e estava na casa dela. A professora deu aula no primeiro dia, deu no segundo dia e ela foi conversar com a professora e disse: e aí, o que você está achando da turma? E ela disse: Marisete, não me leva a mal, mas estou achando a turma tão pesada. Eu estou achando a turma tão, assim, tá difícil de acontecer, tá? E começou a relatar para Marisete. Marisete tomou um susto, porque disse: espera aí, a turma não é assim. E ela falou para a professora, falou: eu posso te propor algo? Ela disse: pode. Ela disse: eu posso com você, enquanto você ficar aqui, todas as tardes vir orar com você, aqui no quarto? E a gente passa um tempo à tarde orando? E ela disse: pode. E disse que ela fez isso. Ela se trancava no quarto com a mulher e ficou orando com a mulher um tempo. Ela disse que no segundo dia, ela não tinha perguntado nada no primeiro dia, perguntou no segundo dia: e aí? A mulher veio e disse: Marisete, a turma é outra. A turma agora está conectada, a turma agora está respondendo, a turma está sugando. E ela disse: querida, não era a turma, era você. Existem coisas que talvez eu e você estamos olhando, eu e você estamos vivendo. Querido, se coloca nesse lugar onde existe gratidão no teu coração. A murmuração é tudo que o diabo precisa para acabar com você. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se você está murmurando, querido, não adianta. Como você quer murmurar e achar que a sua murmuração está dando glória ao Senhor? A Bíblia está falando que são de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício de louvor vão vir de lábios que já confessaram o nome de Jesus, que é de Jesus. Então, toda vez que você reclama, toda vez que você murmura, você está dando crédito, comida para o diabo. Quando na minha e na sua vida deveria existir sempre adoração ao Senhor. Está falando de um sacrifício. Sabe o que é um sacrifício? É algo que talvez às vezes eu não vou querer. Eu não estou com vontade. Quer dizer, eu sou apaixonadinho por João Batista. Que homem. Ousado, cheio de Deus, convicto do chamado dele. Todo estranho. Mas pregando arrependimento. Ele não tinha um discurso de Deus vai te dar uma casa e um carro. O discurso dele era: se arrependa. Está chegando alguém maior que eu. Se arrependa. Está muito próximo o reino dos céus. João 3:30 vai dizer que João Batista, quando vê a Jesus, ele está narrando e ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Querido, a gente não está falando de um cara que não tinha um nome, não. A gente não está falando de um cara que não tinha, não era conhecido, que não estava, o ministério dele estava aumentando. A grande questão é que quando eu e você não entendermos que ele é sempre maior do que você, que é ele que precisa crescer e você diminuir a ponto de morrer mesmo. Você já pensou que coisa linda fosse se todo mundo no batismo voltasse resetado para a maldade que viveu? Pastor, batizei, eu não lembro. Se eu fui alguém mau no passado, eu já não me lembro. Então, assim, a luta que eu e você temos é em renovar a nossa mente mesmo. A Bíblia fala que quando você renova a sua mente, você não se amolda ao sistema, mas ela fala sobre você oferecer ao Senhor um culto racional. Sabe que não é você estar aqui dizendo: ai, não sei o que eu vim parar na igreja, não sei como eu vim parar aqui. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo que você está consciente. Você está aqui porque você quis estar.
Você está aqui consciente do que você está fazendo. Você está aqui porque você quer. Você abre a sua boca porque você quer. Você levanta a sua mão porque você quer. É o seu culto racional. É você fazendo porque quer fazer. Mas pastor, eu não estou com tanta vontade. Pois é um sacrifício de louvor. É fazer porque sabe que tem que fazer. Agora na pressão, meu amigo, quando a água está dando na canela, você vai buscar ter alguma coisa se não tem nada. Paulo e Silas na prisão, a Bíblia diz que eles adoraram por volta da meia-noite. Como que adora depois de ter apanhado e estar preso? Só faz isso quem está acostumado a fazer. Sabe como, assim, eu não sei se você já se deu conta que você faz coisas que você não está nem programando muito. Eu não sei se você está sempre programado escovar o dente. Então, toda vez que eu tá na agenda, eu tenho que escovar o dente. Porque se tornou automático. Você sabe que tem que escovar o dente. Deveria saber. Você está comigo? A grande questão é que tudo aquilo que você tem habitualidade de fazer. Agora, qual que é a graça da coisa? Porque não é porque existe habitualidade que você faz de maneira mecânica. Eu preciso ter habitualidade em fazer, mas fazer consciente do que eu estou fazendo. Porque se você escova o seu dente também no automático, você vai ter um monte de sujeira no meio do teu dente aí, meu amigo. Você está entendendo alguma coisa? Conversava com uma pessoa esses dias e foi interessante a maneira como ela passou, porque a pessoa estava dizendo assim, eu estou encantada com o que eu estou vivendo na minha casa. Ela estava falando de um membro da família que ainda não tinha aceitado Jesus, é recente a conversão, mas de como já estava trazendo para dentro da casa a responsabilidade, de chamando para orar, vamos fazer. Não sabia orar, viu a esposa orando, dizia assim. Aí eu não sei se a esposa que orou estranha, se... É assim que ora? É, então pode deixar, eu oro. Eu já conversei com pessoas que diziam assim para mim, pastor, eu não sei orar. Eu falei, querido, me perdoe, mas você está mentindo. A pessoa regalou o olho e disse, como assim? Eu falei, você está conversando comigo, eu não te ensinei a conversar comigo. Sim, mas com o Senhor eu sei. Eu falei, pois é. Do mesmo jeito que você conversa comigo, você conversa com o Senhor. A grande questão é que a religião foi nos afastando. Eu conheço uma pessoa que toda vez que ela ia orar, ela tinha a voz de oração. Sabe o que é a voz de oração? Então assim, ela estava conversando normal com você, está aqui igual eu estou, mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agora diante do Senhor, ó Pai. Você não conversa assim. Não, mas é que para Deus o quê? É o teu coração rendido. Tinha um outro que toda vez que ia orar, apertava o botão do choro fingido. Vamos orar? Vamos, Senhor Deus. Porque o Senhor, Deus nunca disse que é assim. Você está entendendo? O que Deus desde o início quis mostrar para mim e para você é relacionamento. Nós fomos para a África do Sul, Joanesburgo, participar de uma conferência lá. E então abriu a possibilidade de perguntas para o grande homem de Deus, pastor Cris, um homem que flui absurdamente com o Senhor. Então perguntaram para ele, qual é o preço que você paga para viver o que você vive? E ele então disse, eu nunca vi como preço ler a Bíblia e orar. E é o que eu faço. A Bíblia diz, queridos, que nós poderíamos salmodiar ao Senhor, cantar hinos espirituais, adorar. Deus não vai ficar maior porque você está dizendo que Ele é maior. Deus não vai ficar mais forte porque você diz que Deus é forte. Deus não vai ser mais maravilhoso porque você diz que Ele é maravilhoso. A grande questão é que todas as vezes que você diz isso, você vai se conscientizando de quem Ele é. E de verdade, vai por mim, ter convicção de quem Ele é, faz toda a diferença na tua caminhada.
É quando a pressão vir, você diz, não, mas meu Deus é maravilhoso. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que abre portas. Ele é um Deus que cria e gera conexões. Ele é um Deus que faz milagres. Eu não sei se você sabe, mas existe um estudo que diz que se você deixa o seu tanque cheio, o seu carro rende mais. Ao passo que se você anda com o tanque do meio para baixo, ele consome mais. E há quem diga isso porque existe uma evaporação. Existe um estudo que fala sobre isso. A grande questão é que se você enche o seu tanque, quando ele está no meio, dá até um alívio maior para a tua consciência. Você está comigo? Eu digo isso pelo meu. Querido, você não precisa viver uma vida de quando está na reserva, deixa eu ir para a igreja. Quando eu estou percebendo que eu não estou tão legal, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, me encheu. Queridos, é por isso que a Bíblia diz, faça isso sempre. É você não precisar nem olhar para o ponteiro, porque você está sempre com o tanque cheio. Você está sempre cheio. Se chegar para você a qualquer momento dizendo assim, a gente precisa viajar, bora, eu estou pronto. E não é sobre carros que eu estou falando. Ai, pastor, eu estava anotando aqui, negócio de tanque cheio e... Quantas vezes cheguei em casa, Camila está onde? Tomando banho. E estava ela lá com o som. Estava nem assim, um banho consciente, mas mergulhado em adoração, querido. Quis deixar banho consciente, né? Para não achar que ela está gastando muita água. Camila não, falando, se mergulhou em adoração, deu 2h30 e ela nada. É que a gente mora do lado da caixa d'água, a gente pegou direto. Mas eu quero que você entenda. Então assim, o que você está construindo no teu secreto? A Bíblia não diz que quando você fosse orar, vai para o teu quarto, tranque a porta. Não é? Mas pastor, eu não tenho tempo de ir para o meu quarto. Pois é, e você acha que não ter tempo de ir para o teu quarto e ter esse momento com o Senhor não vai refletir na tua vida? Você acha que Deus só falou, vai para o teu quarto e faça o seu momento de oração, tenha intimidade comigo, porque Ele achou que todo mundo teria uma agenda livre? Ele achou que todo mundo teria um tempo para fazer isso? Eu sou formado em Direito e eu me lembro de conversar com uma pessoa que estudou conosco. E ele era alguém da aeronáutica. Ele era alguém da aeronáutica, alguém conceituadíssimo lá, uma alta patente. E ele dizia, quando todos estavam na praia, minha família ia tirar férias, todos estavam na praia. Da janela eu podia ver todos na praia, mas eu estava no quarto estudando. Todos faziam o que eles queriam fazer, mas eu tinha um objetivo e eu ficava estudando. Eu estava conversando com um homem com alta patente, com um salário muito bom, que entendeu que precisava passar por aquilo para viver o que ele estava vivendo. A grande questão é que nós estamos diante de um cenário caótico na nossa casa, na nossa empresa, na criação dos nossos filhos. A gente está diante de um cenário que está nos assustando, mas a gente não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. A gente acha mesmo que se a gente for para diante do Senhor e mergulhar em adoração, o Senhor não vai dar uma estratégia, o Senhor não vai dar um livramento, o Senhor não vai... Sério? É esse Deus que a gente está adorando? Ou porque não está adorando, não está sabendo o que Ele é capaz de fazer? Eu me lembro de conversar com uma pessoa, ela bateu na porta da igreja. Eu ficava aqui ainda na época. E foi alguém que saiu do culto, alguém que saiu da igreja, sumiu.
E ele então veio conversar comigo dizendo: pastor, minha família está vivendo isso e aquilo, e eu não estou tendo coragem de falar com o Senhor, eu estou envergonhado. E foi falando algumas coisas. E aí eu me lembro de dizer para ele: por que você veio falar comigo? Ele tomou um susto. Ele disse: porque eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu falei: mas o que você está fazendo com a sua vergonha? Você lembra como você saiu daqui? Ele disse: eu lembro. Eu falei: mas ainda assim você está aqui? Ele falou: sim, porque o meu desespero é maior que a minha vergonha. Eu falei: ponto, é isso. Era essa a resposta que eu queria ouvir. E não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Você precisa entender que o seu mergulho nele precisa ser mais intenso do que a vergonha que você está tendo. A grande questão é que a gente está sendo fraquinho. Se eu dissesse a você, se eu descesse daqui e te desse um endereço dizendo assim, ó, se você for para o Macapá procurar essa pessoa é milionária, diz para ela que fui eu que te mandei para lá e ela vai te dar 20 milhões. Talvez você ia sair pedindo dinheiro emprestado aí, ia dar um jeito de pegar uma passagem para o Macapá para chegar lá. Aí se eu disser para você assim, ó, um bilhetinho, vai para o teu quarto, cria uma rotina de oração, vai para o teu quarto, mergulha no Senhor. Você diz: ah, Macapá eu dava um jeito, mas meu quarto... Eu me lembro de conversar com uma pessoa, e ela dizia para mim com todas as vozes: Deus disse para mim, que se eu mergulhar e orar mais em outras línguas, Ele livra, Ele muda a minha condição financeira. A pessoa disse isso para mim, não foi homem nenhum que disse isso para ela. A pessoa disse isso para mim. Eu encontro com ela 3 meses depois, e eu digo: aí, como está a sua vida financeira? Ela disse: do mesmo jeito. Eu falei: mas você obedeceu ao Senhor? Não, ainda não. A gente quer uma água benta, a gente quer um paninho ungido, a gente quer um sabonete, a gente quer alguma coisa que milagrosamente resolva, quando eu e você temos acesso a esse baú. A Bíblia não tem um versículo que diz que Deus não ouve louvor de gente desafinada. A Bíblia não tem um versículo que diz que Deus não ouve de quem desentoa, de quem não sabe nem bater palma no ritmo certo. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Já não é mais sobre um lugar, já não é mais sobre onde, é sobre esse coração rendido. É interessante a palavra adoração ter essa conotação, esse significado mesmo de rendição, de ajoelhar-se, de baixar a cabeça, de se humilhar, porque é isso que deve acontecer mesmo. Quando você vê uma abordagem policial, o levantar das mãos que ele pede, não é porque ele quer ver seu condicionamento. Deixa eu ver se você está com o movimento do ombro bom, levanta a mão. Não é isso. É para não oferecer resistência, é para não oferecer perigo. Então a Bíblia diz: quando você estiver orando, não fica resistente não. Existe estudo de linguagem corporal que diz que quando você está com o braço cruzado, de alguma forma você está rejeitando o que estão falando para você. Aí Deus, que nem tinha feito esse curso, diz: quando você for me adorar, levanta as suas mãos, se rende mesmo, me adora mesmo. Pastor, é que eu não sei a música. Meu querido, chega nessa igreja, fecha o teu olho, não sei a música, então cria tu em cima da melodia.
lembrei agora de algo que eu ouvi. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Ele tinha um pai, mas porque era cego se tornou um pedinte. Não conhecer quem é o teu pai vai te fazer ser um pedinte, quando na verdade conhecer e ter visão de quem ele é te faz ter acesso a tudo que é dele. Então, queridos, você precisa entender, ser maduro espiritualmente não é sobre fazer orações pedindo coisas ao Senhor. Estar nesse relacionamento, até porque você talvez tenha alguém na família, se não tem é você, que só procura os outros quando quer pedir alguma coisa. É horrível. Deus também não quer ter esse relacionamento com você, não. Ele quer que quando você chegue para adorá-lo, Ele diga: Gabriel, olha quem está vindo lá. Eita, como eu gosto de ouvir. Como eu gosto. Você pode no seu lugar aí fechar seus olhos e adorar um pouquinho ao Senhor aí? Existe sacrifício de louvor nesses lábios que confessam o nome de Jesus, que confessam o seu nome. Vamos, abre o teu coração. Pastor, é que eu não sei. Pois é, diz para Ele o quão bom Ele é, o quão amável Ele é. Quanto do teu coração Ele tem. Vamos, abra sua boca, lembra? Esse é o lugar onde você é treinado para isso. Você não vai ter na sua casa a banda tocando para você. Existe uma atmosfera propícia aqui para isso. A Bíblia diz que existem cânticos de livramento. Pai, eu oro por parceiros de adoração. Eu oro por conexões no reino do Teu Espírito. Por pessoas que juntas irão mergulhar em novos níveis no Senhor. Vamos.
Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Um bom termômetro, toda vez que estiver pesado, toda vez que estiver difícil, toda vez que parecer mesmo, tem coisas que estão tirando a sua paz, estão te angustiando, pode ter certeza, é porque você está muito no raso. Você está no rasinho, e no rasinho você ouve muita voz, no rasinho tem muita distração, no rasinho tem muita coisa para bagunçar você. E Deus está te convidando, vem mais para o fundo. Vem mais para o fundo. No fundo você é livre de muita coisa. Se você está encantado com tudo que já viveu no raso, experimente ir para o fundo. Pai, nós te damos graças por essa noite. E eu creio em nome de Jesus que coisas foram destravadas em nós. Eu não creio que eu falei de coisas que nós já conhecemos, mas eu creio que debaixo da inspiração do Teu Espírito, chaves foram mudadas. E eu creio em pessoas levantando mesmo esse altar. E em nome de Jesus eu declaro que esse altar levantado é do Senhor. Nós não adoramos a homens nem a estátuas, nós não adoramos objetos. Nós adoramos ao Deus Altíssimo, ao único que reina, ao único que vive, ao único que é real. E eu declaro no lar de cada pessoa que está aqui, esse altar de adoração ao Senhor. O que quer que o diabo tenha tentado dominar, atrapalhar, privar, tolir os planos do Senhor, eu declaro, irá acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Como um mergulhador experiente, nos conduzindo para mais fundo. Como alguém que conhece as profundezas de Deus. Teu Espírito nos conduzindo para mais fundo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Existe alguém em nosso meio, permaneça como você está. Existe alguém em nosso meio que nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso agora? Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. Eu estou te convidando para ser parte da família de Deus, filho de Deus. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração e você deseja, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta bem alto para que eu possa ver. Existe alguém? Talvez você tenha feito essa oração, mas por algum motivo, e não me importa saber qual, você se afastou do Senhor. E você deseja essa noite devolver a tua vida a Ele. Existe alguém? Aleluia. Aleluia. Querido, eu percebi de maneira muito clara o Senhor nos convidando para o fundo, para esse lugar de intimidade. Talvez você está quebrando a cabeça para uma estratégia na sua empresa, para uma maneira de conduzir os teus filhos, por causa da fase em que está, por causa da... Querido, vai para o Senhor. O Senhor conhece o futuro da tua empresa, o futuro da tua família, o futuro dos teus filhos. A Bíblia diz que quando você está nesse lugar de intimidade com o Senhor, o Espírito de Deus prescruta as coisas, as profundezas em Deus, e revela ao seu coração. Aleluia. E eu sei, porque sei que Deus está mudando e nos levando para esse lugar mais fundo. É por isso que culto após culto, eu não sei se você sabe, mas se você for mergulhar em águas mais profundas, você não pode ir de uma vez. Você tem que ir aos poucos para o seu organismo se acostumar com aquele estágio.
E é isso que Deus está fazendo com a gente. Aleluia. O Espírito Santo está nos conduzindo para esse lugar. Amém. Aleluia. Se você tem alguma dor ou enfermidade, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Ou se você já entregando a sua vida a Jesus, ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, vem aqui na frente, nós vamos orar também. Tem alguém? Eu tenho alguns pedidos de oração, nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar pela Yasmin, salvação e libertação. Maria Rita, tireoide e dores fortes. Maiara Nunes, síndrome no fígado que tem afetado o sangue e a nutrição em todo o corpo. Renata, enxaqueca, pedra no rim, dores no corpo e tonturas. Gabriel, gripe forte. Carola, está com gravidez de risco. Todos esses nomes são nomes que estão abaixo do nome de Jesus. Amém. Estar nesse lugar de adoração faz com que nós não temamos nenhum nome de doença, porque a gente conhece o Deus que é capaz. Amém. Estenda suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor a vida da Maria Rita, tireoide, toda a deformidade, todas as dores no corpo dela, nós declaramos ela sarada, em nome de Jesus. Toda síndrome no fígado que tem afetado a vida da Maiara, o sangue dela e todo o corpo dela, Pai, nós declaramos ela sarada, da ponta dos pés ao alto da cabeça, tudo aquilo que está em desconformidade com a Tua vontade, a Tua palavra, Pai, toda enxaqueca na vida da Renata, a pedra nos rins e a dor no corpo, cessando também em nome de Jesus, a gripe forte na vida do Gabriel, na vida da Carola, Pai, a gravidez de risco, em nome de Jesus, nós declaramos que essas pessoas serão alcançadas pelo poder que existe na oração do justo. Como igreja do Senhor, embaixadores do Teu reino, nós declaramos a essas pessoas livres de todo o mal que está sobre a vida delas. E eu oro, Pai, por salvação sobre a vida da Yasmin. Ela está aprisionada e por isso ela precisa ser livre. Pai, salvação irá trazer liberdade a ela. Eu declaro em nome de Jesus, Yasmin salva e livre de todo pecado, de toda culpa, de toda condenação, e recebendo salvação por intermédio de Cristo Jesus. Eu declaro os olhos dela abertos, para compreender e perceber o Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Você foi edificado? Amém. Eu tenho 3 livros que eu quero te indicar. O Espírito Santo e você, trabalhando juntos como uma dupla dinâmica do céu. Amém? Te indico esse livro, bem tranquilinho para ler, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Identificação, um romance na redenção. Também escolhi esse, para que você possa entender que uma vez que você foi redimido mesmo pelo Senhor, você está apto a estar nesse lugar de adoração. Você sabia, querido, que quando você comete algo que você de alguma forma sabe que está desagradando ao Senhor, e você está num lugar como esse, e você vai levantar suas mãos, o diabo vem para você e diz: sério que você vai ter coragem? Já aconteceu com você? Só comigo, ok. Então o diabo vem e diz: sério que você vai ter coragem de fazer isso? Eu sei que você fez. É por isso que você precisa conhecer o Senhor e entender que nele existe perdão, e o próprio Senhor não está lançando isso no teu rosto. O diabo quer que de alguma forma você paralise, e ele sabe que se você adorar o Senhor, você é livre daquilo que o diabo tem colocado diante de você. Amém? Glória a Deus. Adoração mais que uma canção. Amém? Então esses livros vão te ajudar em você, para você crescer mesmo nisso que o Senhor tem colocado diante de nós. Amém? Eu tenho alguns recadinhos para dar.